Salve, salve, família da paz! Tá muito alto, tá saindo aqui. Salve, salve, família da paz! Sejam muito bem-vindos. Mais uma sexta-feira, estamos aqui reunidos, falando, aprendendo, crescendo com o Senhor. Hoje eu tô sozinha de novo. Mário tá procurando uma camisa verde musgo. Não, ele não tá procurando. Hoje ele tá adoentado. Está ele, a esposa, as crianças. Ele precisou não estar aqui. Não pôde estar aqui, né? Mas ele deixa um abraço para você que está assistindo. E mais uma sexta-feira, mais um ministério. E eu quero que ela se apresente para você aqui nessa noite. Vamos lá? Boa noite. Meu nome é Manuela, esposa do Lúcio, mãe da Aline e do Gabriel, serva do Senhor Jesus Cristo e filha do Rei. Amém. Viu a pose, né? E fica de olho nessa camiseta que eu quero uma para mim. Manu, vamos lá. Toda vez que a gente chama alguém aqui para conversar, a gente começa... Como foi a sua conversão? Como você chegou a conhecer o Senhor Jesus? Porque aí a gente chega no ministério. Tem uma história, né? Então conta pra gente, como é que você conheceu Jesus? Então, eu tenho acompanhado todos os podcasts da Paz, todos os podpais. Já tá calibrado. E bem diferente da maioria, eu não sou de família cristã. Eu me converti já adulta, com 28 anos. Eu conheci Lúcio, ele estava afastado do Senhor, mas sempre com a chama acesa, né, de querer voltar. E a gente começou a visitar várias igrejas, muitas. E até que um dia a gente foi na segunda igreja, e no dia 22 de agosto de 2005, eu fui para Jesus e não abri mão dele nunca mais. Olha. Lá na segunda igreja batista. E você sabe a data exata da sua conversão. Que bonito! Porque as pessoas gravam o batismo, né? Aí esse dia foi o dia que você foi à frente. Sim, esse foi o dia que eu fui à frente. Lúcio também estava afastado. Ele estava afastado, sim. E aí juntos voltaram para o Senhor? Não, eu voltei. Ele já tinha sede de voltar para o Senhor, mas a decisão eu fui sozinha. Foi só eu e Deus. E foi algo sobrenatural. E como você veio... Eu já fiz essa pergunta sobre a segunda igreja, que metade que eu entrevistei veio da segunda igreja. Como é que da segunda igreja você está aqui na Igreja Batista da Paz? Então, eu me converti, né? Caminhei na segunda igreja durante bastante tempo. E aí teve a pandemia. E pós-pandemia, a gente não se adaptou com algumas mudanças que ocorreram lá. E após a pandemia, em 2021, nós viemos fazer uma visita aqui e não quisemos mais sair daqui. E tá firme na igreja, isso é muito bom. E como a gente vai falar de um ministério que é novo na igreja, que você está cuidando e liderando, me conta como nasceu o desejo por esse ministério. Como esse ministério... Como é que o Senhor mexeu? Vai. Então, foi uma caminhada, né? Aí eu cheguei aqui na Paz e eu sempre servi na segunda igreja no ministério infantil. Servi durante muito tempo, tanto nos cultos como liderando células de crianças. E quando eu cheguei aqui na Paz, eu também fui para o Ministério Infantil, né? Só que ficou uma inquietação no meu coração. O Espírito Santo, ele sempre, mesmo estando no Ministério Infantil, mas nos cultos, eu sentia uma pergunta do Senhor no meu coração. Vocês estão cuidando das crianças. Quem vai cuidar dos meus adolescentes? E essa pergunta, ela queimava no meu coração, e ela queimava. E aí eu cheguei para o pastor Haroldo e falei, pastor, eu tenho uma questão no meu coração, que está queimando no meu coração. E quem vai cuidar dos nossos adolescentes? Que fica um vazio entre a infância nas igrejas, né, e a fase adulta. Porque eles vêm aos cultos, mas eles às vezes não entendem a mensagem. O pastor Haroldo me ouviu, na época eu tinha colocado no meu coração a seguinte mensagem: eu quero que os meus adolescentes tenham o prazer de estar na minha casa. E aí a gente pensou no Pipoca com Conversa, que foi a primeira ação que a gente teve com o Ministério de Adolescentes. E era justamente atraí-los para a casa do Senhor, para que eles tivessem prazer de estar na casa do Senhor e, a partir de ter prazer de estar na casa do Senhor, buscar o Senhor. E aí nós fizemos, no ano de 2022, alguns episódios do Pipoca com Conversa, que foi bem legal. E até para gerar... eu não tinha contato com os adolescentes da Paz, né? Para gerar um vínculo com eles. E assim foi começando. E nesse ano de 2023... E aí o irmão Wesley, voltando um pouquinho. Ano passado nós fizemos um encontro, né? De um dia, que a gente chamou de retiro. Mais profundo, minha identidade é nele.
E o irmão Wesley, ele falou assim, que é o líder dos adolescentes, né? Ele é o primeiro das células de adolescentes. Ele falou assim, eu queria que o culto para eles tivesse uma mensagem mais profunda, porque eles precisam ouvir algo mais profundo. E aquilo ficou no meu coração. E aí, né, passou janeiro, nas férias, e Deus me deu a palavra kadosh, santidade, ser santo, né? E aí volta eu para o pastor Haroldo. O pastor Haroldo, ele é, nossa, um pastor incrível. Eu falei, pastor, então... Vamos mexer? Agora Deus está falando outra coisa. Deus está falando que Ele quer um culto mesmo para os adolescentes, para ensinar realmente essa geração a viver em santidade. Porque para quem está ouvindo, não entende, né? O Cine com Pipoca teve na igreja, mas teve na sala dos juniores também. Passava um filme, tinha uma palavra, uma conversa. Não era um culto propriamente, era um bate-papo, até como entrosamento deles. E começou com um pouquinho, aumentou, fizemos lá embaixo, subiu, coube na igreja. E aí houve essa mudança para o Kadosh, que começou esse ano com os cultos, não foi? O Pipoca com Conversa, nós começamos, a primeira e a segunda edição foram lá embaixo, nos juniores, depois não coube, e a gente precisou subir, e a gente passava ou um filme ou um trecho de filme e debatia sobre algum assunto. Era realmente um lugar de se conversar sobre algo que era pré-definido por nós, né, a liderança. E aí, em fevereiro desse ano, nós retornamos, né, às atividades normais do ano da igreja. Teve a primeira edição do Kadosh, que já foi aqui em cima, e com uma proposta de um culto para eles, com a linguagem deles, voltado para eles, porque eu entendo que aquilo que era a proposta do Pipoca com Conversa, ela foi alcançada, que era trazê-los para a casa do Senhor para ter prazer. Atrativo, né? Isso, é engraçado que a primeira edição do Pipoca com Conversa tinha uma mesa de doces gigantesca, que a gente pensa assim, ou eles vêm pelo filme, ou eles vêm pela comida. Olha, se não for pela barriga. Mas é um jeito de atraí-los, né? Porque Sim. até então eles estavam acompanhando os pais, até então eles não eram mais do Ministério Infantil. 12 anos começa, Manu? 12 a 17. Porque eles saem, até 12 anos, eles estão dentro da sala do Ministério Infantil durante os cultos de domingo. Aí fez aniversário, acabou, você não tem onde ficar. Aí eles vinham na igreja, ouviam uma palavra que é totalmente pronta para um jovem adulto, né? Até ser adulto, até mais velho. Sim. E aí você já pensou assim, não, eles estão entender que alguém fala a linguagem deles, né? E muitas das vezes a mensagem que é preparada para eles, ela tem a mesma versão da adulto, né? Se a gente pode dizer assim, mas numa linguagem que eles entendam. Eu penso nos exemplos, porque no último culto mesmo, você trouxe exemplos que eles vivem. Sim. A mentira, o que eles vêem na internet, o que eles estão escutando. E a gente faz essa adaptação. E para mim é uma coisa que não é muito difícil, porque eu sou professora. E eu trabalho com adolescentes há pelo menos 14 anos, direto em sala de aula. Então, a linguagem deles eu conheço. O que eles vivem não é um problema do adulto. E às vezes não. os pais sofrem com isso. Eu brinco com você e com todo mundo que eles são os aliens. Perdão, tá, gente? É que tem uns aqui, tá, gente? Eles trabalham na mídia. Eles viram alien. Os pais desconhecem, os problemas não são reais. Para os pais, aquilo tudo, ai, que bobeira. E tem essa... Mas é uma fase que... é muito difícil para eles, é muito difícil para os pais, porque quando você é criança, você fala e obedece. E o adolescente, ele não é criança, ele não é adulto, mas algumas pessoas cobram deles posicionamentos de adultos e essas mesmas pessoas cobram deles posicionamentos infantis, né? É quando você diz para um adolescente, você não pode ir a tal lugar, mas você tem 500 mil responsabilidades para fazer. Então, isso deixa a mente deles muito confusa. E não é diferente na casa do Senhor, né? Eles têm muitas responsabilidades, mas não pode fazer todas as coisas. Então, a gente vai trazendo essa visão de atraí-los para próximo do Senhor, que para o Senhor não tem distinção. Não. É legal a gente conversar disso, né? Porque a gente vê muitos estudos que é a criança que cresce na igreja, mas a adolescência é um período muito crítico, né? O mundo é muito atrativo. Então, a gente tem muitos estudos que nessa fase muito se desviam.
A gente tem até alguns estudos sobre a janela 7-14, né, que muitos se desviam nessa idade. Alguns por causa dos pais. Porque até os seus 7 anos iam com os pais. Depois o pai se afasta, a criança se afasta junto. Ou ele não tem mais nenhum atrativo na igreja. Sim. Eu vou lá fazer o quê? Eu não tô entendendo. Não acha mais legal. Isso. E a ideia muito do pipoca com conversa, que virou Kadosh, é justamente essa. Espera aí. Esse Deus fala comigo também. Por que esse Deus? Eu acho que a apresentação de um Deus, eu brinco muito com as crianças. Que a gente pensa num Deus velho, né? Todo mundo fala isso. A gente pensa num Deus de barba branca, cabelo branco. E aí quando chega para o adolescente, fala, não, ele é jovem, ele é descolado. Peraí, ele é o quê? E ele vai falar a sua língua, ele vai entender o teu problema. Ele fala com todo mundo da forma que a pessoa entenda, né? Eu vejo que Deus, ele é tudo. E ele fala com o adolescente da forma que ele vai entender a mensagem. Então, por exemplo, no último Kadosh é uma mensagem que todos eles já tinham ouvido, mas que foi falado de uma forma diferente. E depois, engraçado que algumas pessoas adultas vieram falar assim, a mensagem também foi para mim. Eu falei, mas é porque é Bíblia é para todo mundo. Não, é que para quem está assistindo, no último culto Kadosh, nós tivemos a igreja cheia. Mas você fala, nossa, só adolescentes, nós tínhamos adolescentes e os pais. E o melhor é que os pais eram acompanhar meu filho. Olho todo cheio de lágrimas, filho. Todo mundo marejado. Mas como eu te falei até no dia, a palavra é a mesma, é a forma que nós levamos ela como Jesus levava aquele povo. Jesus trazia os exemplos que eles eram acostumados. E falar com ele, eu acho que falar com os adolescentes é muito especial. Eles são maravilhosos. E são difíceis às vezes. Gente, ela ama vocês, tá? É amor no coração. Eu falo pra eles assim, gente, é porque eu sou velha. Não, eu já falei que você não pode falar que a gente velha, tinha que falar que a gente é madura, descolada. Não, mas assim, se você fizer um comparativo. Não, você fala que a gente. Então, tem uma diferença, né, de idade, de geração, mas assim, eu vejo que os meus próprios filhos falam que quando eu estou com eles, a minha forma de vida é diferente. É diferente. Eu acho que eu rejuvenesci com Kadosh. Tá vendo? Muito, porque é necessário buscar mais, né, no Senhor. Para você ofertar, você tem que ter, né? E buscar entendê-los, buscar estar no meio. Exatamente. Buscar estar junto. E isso acaba rejuvenescendo as nossas ideias, o nosso corpo, porque a gente tem que ter disposição para estar junto com eles. Né? Sua adolescência não foi nos caminhos do Senhor. Não, totalmente perdida. E hoje, quando você olha para eles assim, você pensa tudo que eles estando aqui não estão vivendo fora, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa, ela questionando sobre várias pessoas darem testemunho e ela não tinha testemunho para dar. E que ela fala que o Espírito Santo falou no coração dela o seguinte: o maior testemunho que você tem é dizer que você nunca se afastou de mim. E é isso que eu quero para eles. Porque eu já andei por caminhos que são de dor, né? Que deixam... Todo pecado tem consequência. E não é isso que eu quero para eles. Então, eu luto por eles para que eles tenham uma vida que não precise dar testemunho de tragédia, mas de testemunho de linha reta com o Senhor. Essa entendeu? pessoa que falou que você não sei quem é, eu entendo, porque as igrejas se enchem de testemunhos de não sei o quê, não sei o que lá. Nossa, convenceu Jesus no ápice. E eu paro e penso assim, isso chama atenção. Aí eu viro e falo assim, eu nunca me desviei, estou na igreja. Não tem graça, mas meu Deus do céu! Esse é o maior testemunho. É a luta da carne todos os dias. É olhar para esses adolescentes como a gente viu. Você não viu, não vai ter como ver, só tem as fotos. Todos rendidos aqui. Isso tem sido em todos os cultos Kadosh. A gente traz palavras de confrontamento, de discernimento. Eles são confrontados pelo Espírito Santo e eles não têm aquela coisa de chamar a mão de vez. É muito bonitinho. Usa até outra palavra, muito bonito, muito valioso ver que você fala, quem quer? O chão enche da igreja. Não precisa pedir muito, né? Na verdade, eles estão sedentos. Eles também estão cansados dessas ideias do mundo. Eles sabem que aqui é o lugar onde eles vão ter paz, onde eles vão encontrar segurança. Tanto que nós temos muitos, na Igreja Batista da Paz, muitos dos nossos adolescentes, os pais não são cristãos. Sério? Muitos, muitos. Então, eles vêm com as suas próprias pernas, com a sua própria bicicletinha, com a sua própria vontade, para estar na presença do Senhor, porque eles já entenderam que o lugar que eles encontram paz é aqui. O lugar que eles encontram segurança é aqui, né? E aí,
não lembro o mês certo, veio na nossa mente, né, a ideia de criar uma EBD com a linguagem deles, que também é EBD Kadosh. Gente, eu falei 2 coisas, é 3, tá? Desculpa aí, tá? São 3. Vitor, coloca aí. Errou! Vai. 3, que nós temos uma EBD, que eu também dou aula. Vai. A EBD Kadosh, ela é justamente para trazer assuntos que eles precisam entender, porque que nós conversamos com o pastor, né? Eu falo nós porque eu não faço nada sozinha. Né? Tem a Manu Pontes, tem o Wesley, né? Que estão sempre desde o início. Então, a gente conversou com o pastor, falando, pastor, eles não vão vir de manhã, porque é uma palavra que eles não entendem. Eles acordam muito cedo todos os dias para a escola e é realmente cansativo. E eles não adianta eles virem e não entender. Então, vamos fazer uma EBD com um assunto que seja pertinente a eles. Porque eles vão para a escola... E como eu trabalho na escola, eu sei como é que funciona. Eles são extremamente confrontados com Bíblia. Todo dia. Todos os dias. Pessoas que questionam a Bíblia porque entendem a Bíblia e deturpam o que a Bíblia está falando. Então, não é qualquer confronto que eles estão recebendo. Eles estão recebendo confrontos diários de questões que muitas das vezes não se fala nos cultos. E é um 5 por 1, né? Sim. Porque são 5 dias, 4 ou 5 horas de escola. Dependendo do estudo 4, dependendo do 5. Fundamental 4 e médio 5. E aí são as piadinhas, como eu já brinquei com eles na EBD, converso com eles. É um professor Sim. que fala, para aquele que crê. É as piadas, é o bullying, tudo que a gente conversa. Eles acabam ficando perdidos, sem lugar e sem as respostas, Sim. né? E aí, assim, surgiu a EBD Kadosh. A gente traz assuntos que a gente entende, né, que são pertinentes à vida que eles levam no mundo secular, né? Porque nenhum deles vive ainda de ministério, então são muito novos, então eles têm uma vida, têm que estudar, tem futebol, Tem os seus conflitos familiares, sentimentais. Muitos não, os pais não são daqui, então precisam ter base para justamente falar por que amam tanto a Jesus. E aí a gente traz para eles uma reflexão, né, um estudo da Bíblia, para que eles entendam e saibam o que responder. Na verdade, a gente até começou com as leis, né, porque são coisas que muito se fala, né, na grande mídia, nas redes. E os nossos adolescentes são a geração da informação, são a geração... Sim. Eles querem ter respostas, mesmo que veja de um vídeo do TikTok. Sim. Eles não podem não ser a geração do conhecimento, mas da informação eles são, que são coisas diferentes, né? Então, eles têm muitas condições de arrumar informação muito rápido. Se entrou no Google, você sabe alguma coisa. Mas a gente quer passar para eles o que é correto, o que é diante dos olhos do Senhor. E principalmente, manusear e entender a palavra da Sim, a Bíblia. Principalmente, entender o que é esse instrumento Onde de tá? Deus como na eu vida leio, deles. Sim. como eu entendo. Isso. Peraí, o pastor não está falando da cabeça dele branca. Não, tem um aprofundamento. Por que são tantas versões? Qual versão que eu devo ou não seguir? Então, são coisas que a gente está tentando trazer de uma forma bem esmiuçada, bem leve, porque não dá para ser muito denso, porque não tem muita base. Então, a gente vai mesclando informação, conhecimento com a necessidade, profundidade que nós falamos sobre oração, sobre jejum, já falamos sobre as leis, já falamos sobre os livros. Falamos sobre a história da Igreja Batista, os fundamentos da igreja. Então, a gente está trazendo uma base para eles possam ter instrumentos de defesa, na verdade. Os adolescentes perdidos viraram adolescentes que têm culto uma vez ou por mês ou a cada 2 meses. Sim. Agora eles têm a IBD todo domingo, 6h15 da tarde, na sala dos juniores. Sim. E eles têm um retiro por ano, 2, e vão ter o Vida Vitoriosa no final do mês. Vão ter o Vida Vitoriosa no final do mês, que já estamos com as vagas esgotadas. Mas se você tiver interesse, vão ter outra ano que vem. Isso, E eles têm célula. Todos eles das nossas igrejas estão em células. Nossas células estão lotadas de adolescentes. Glória a Deus. Todas estão bem cheias. Por sinal, precisamos de líderes. É verdade. A Manu vai fazer um apelo no final para você. Manu, você tem uma noção de quando você começou, quantos jovens tinham, por onde vocês faziam, que era na sala dos juniores? Então, quando nós começamos, a primeira edição do Pipoca com Conversa, a gente achou que ia dar umas 12 pessoas. Porque a gente fez um grupo
A gente perguntou nesse grupo... Sou eu mesmo. Aí o Vitor me zoou, eu fico brava. Não me zoou. A gente perguntou no grupo quantos viriam. Eu acho que, se não me engano, 12 ou 14 falaram que viria. Então, a gente arrumou a sala de forma que coubessem 12 e 14. E vieram 32. E aí, hoje nós estamos com a igreja... E hoje, para o Vida Vitoriosa, nós temos 51. E ainda tem gente de fora que não conseguiu vaga ainda. Então, a gente já quase dobrou. Dobrou. Deram um nome, porque a gente Sim. vê pelos cultos, e o que eu trago essa reflexão é que eles, mesmo vindo sem os pais, trazem amigos. Sim, eles trazem muitos amigos. Ontem mesmo eu sentei do lado de uma adolescente que eu já conheço como amiga. Eu vejo que eles já entenderam que aqui é o lugar que eles têm que estar e que eles têm que trazer os seus. É outro momento que sempre me emociona e te emociona, que eu sei, é no apelo de domingo. Sim. Que eles vêm à frente. E vem aquela galera e vem abraçar. a galera junto, abraçar e agarrar. E dá vontade de estar lá junto, pulando no meio. É muito bonito. E ontem, na oferta, eu dei aula alguns domingos e tinha um aluno dando trabalho na minha aula. Ele me deu um trabalho e causou, e olhava o outro. E eu sei que quando é causador, Deus tem propósito, tá? Eu já sei de sempre. Os mais causadores, Deus tem. Ontem ele trouxe uma oferta e eu sento na frente e eu vi. E aquilo me gravou do jeitinho dele. Ele veio ofertar no culto. Como a gente tem que olhar para todas as pessoas que estão na igreja, olhar para essa fase ETzinha, essa fase que eles não estão se descobrindo, né? E o engraçado que trabalhar com adolescente é que a gente tem aquele com 12, que ainda tem aquela mentalidade infantil, e já tem o de 17, que já se acha adulto e que já está vivendo várias coisas, Tem que entendeu? vários pratinhos, né? Então, mesclar essas diferenças dentro de uma faixa etária tão curta é algo complexo, mas é muito prazeroso. Porque a gente precisa olhar, eu vejo que, na verdade, toda liderança tem que olhar para os seus liderados com o olhar de Jesus, né? E Jesus não olhava para ninguém igual, ele olhava para as pessoas dentro das suas especificidades de forma diferente. Então, da mesma forma que a gente tem aquele com 12 anos, que é super tímido, não fala nada, a gente tem o de 16, que é super falante, o de 15, que não para de falar um minuto. Que se expressa muito. Se expressa muito. Aí tem aquilo que você tem que apertar para sair alguma coisa. Mas mesmo assim, eles estão atentos, prestando atenção, e do jeitinho deles, se você conseguir alcançar o coração, você vai saber as respostas que você precisa, entendeu? Eu fico muito feliz, você sabe que eu não sou só professora, como eu estou muito feliz de vê-los. Eles estão servindo, eles estão no teatro, eles estão na dança. Eles estão na mídia. Eles estão em todos os lugares. Todos os lugares. É o que eu falo. É só achar alguém de preto. É só procurar de preto na igreja. É o que eu falei. Eu não lembro quando aqui na igreja, se foi no penúltimo Kadosh ou num culto de missões. Eles não são a igreja da manhã, não. Eles são a igreja do hoje. Porque eles estão indo a lugares que eu e você não vamos. Eles estão sendo a igreja fora das 4 paredes, estão sendo a igreja nas 4 paredes. Hoje, os adolescentes da Paz servem em quase todos os ministérios, né? Em todos que permitem, eles estão servindo. Eles estão no Kids também. Então, estão no infantil, estão na mídia, estão no teatro, estão na dança. Então, onde permite, eles estão indo. E agora estão nos cultos de domingo. E estão entrando para a integração também, que o irmão Mário já convidou. Então, assim, não estamos programando, nem estamos ensinando uma geração que vai fazer daqui 10 algo anos, né? Não, essa geração já próxima, está... não, já é real. Já está fazendo. E eles não estão só fazendo aqui, eles estão indo lá fora, pegar os seus semelhantes e trazendo para cá. É muito bonitinho ver, cara. Não, é lindo. Muito. Ver que traz, que dá atenção, que ajuda, que leva para a célula, que participa. E você, eu vou falar para você falar para a câmera antes de a gente falar do seu outro... Para um pai e para uma mãe que está aqui na igreja e o filho não está, como você pode ajudar esses pais? Porque a gente está falando de 2 vertentes, né, Manu? Você comentou de jovens que vêm sem os pais, mas os pais que estão aqui na igreja Besta Paz ou estão chegando e o filho não está vindo? Então, eu acho que primeiro é trazê-los nos cultos que são para ele, né? Assim, mostrar para eles que existe um povo falando a língua deles. Que aqui a gente está conversando bonitinho, mas a gente, quando está no meio deles, a gente fica meio doida, assim. É melhor. O pessoal já sabe que a gente não é muito, né? Então, assim, é trazê-los naqueles... Levá-lo à célula. Eu acho que a célula é um lugar ideal para o adolescente que não está vindo ao culto, porque na célula se faz amigos, na célula se fala uma língua que é deles. As células hoje, os nossos líderes estão deixando eles
ter voz, né? Então isso é muito importante, que às vezes o adolescente não vem ao culto porque ele não se sente acolhido. Isso é muito comum nessa idade. Na verdade, eles precisam viver em bando, né? Eles Exatamente. vivem em grupos. Então, às vezes... A aceitação dessa idade é totalmente de similaridade. Muito, muito. O tipo de roupa, o tipo de corte, o tipo de gosto de assistir. E se por acaso, mesmo assim, o adolescente disser que não quer, aí eu falo para esse pai para ele orar e para ele dar exemplo. Que eu acho que o exemplo transforma e o exemplo faz seguir. Eu acho que a melhor forma de um pai trazer um filho para Jesus é através do exemplo. E não o exemplo na casa do Senhor, mas na sua própria casa, no trabalho, no trânsito, onde ele for. Eu lembro da historinha que é mais antiga que quase da época da Bíblia. Que aí a filha chega, pastor, a gente pode morar na igreja? Você conhece essa história? Uhum. Por quê? Por que meu pai não briga, meu pai não grita, não bate na minha mãe? Então, eu acho que esse é o principal caminho, o exemplo. Pais e mães têm que dar exemplo em casa, né? Eu louvo a Deus que meus 2 filhos estão aqui, glorifico muito o Senhor por isso. Não sou a melhor mãe do mundo, mas eu tento ser exemplo. Controvérsias, a filha tá aqui e ela acha, tá? Tá escrito num post do Instagram, pode olhar. Vai. Mas eu acho que é atraí-los, né? Eu acho que fazer o que nós fizemos com nossos adolescentes com conversa. Fazer com que eles tenham prazer na casa do Senhor. Eu acho Nas que coisas do Senhor. Nas coisas do Senhor. Porque às vezes a gente, como adulto, quer impor uma oração mais cheia de nomes e palavras. A gente quer que eles leiam a Bíblia da mesma intensidade que a gente lê. A gente quer que eles tenham a mesma postura na igreja. Não, eles não vão ter. Eles são adolescentes. Eles vão querer vir de bermuda. Eles são leves. Eles vão querer vir de dançam, chinelo. eles levantam a mão. Eles vão falar mais alto em algum momento. Porque eles não são adultos ainda, né? Eles não foram podados pelo mundo ainda. Eles estão livres. É porque a gente vem... Eu tenho uma história na igreja muito antiga que a criança tem que fazer silêncio. A criança contaria de pode se mexer. E tem muita controvérsia, tá? Você pode levar desenho, pode levar brinquedo para criança, aí não pode levar nada para fazer, tem que ficar quieto, ficar no culto. E o adolescente cresce... ou a criança cresce, sai da sala do Ministério Infantil, sobe para o culto e fala, tem que ficar bem quietinho. Mas para ele ainda é novo, ele não está entendendo. Aí na hora do louvor que ele quer se expressar, fica quieto, não pode andar, não pode levantar. É muito difícil. É, muita regra, né? Muito complicado. E aí a gente já recebeu a minha história de jovem adolescente igual a sua, de que te escuta muita reclamação. Não quer orar. Aqui eles se jogam. Não quer. Eu peço para orar, fica emburrado. Gente, eles intercedem pelos outros. Eles choram pelos outros. Na verdade, muitas das vezes eles não fazem no culto tradicional por vergonha dos olhos, né? Do que vão dizer, do que vão... Mas quando são só eles, a gente vê muito isso na célula. As meninas... Eu sou líder de célula, né? De 4 meninas. coisas. Vai, continua. Você tá contando, é? Agora eu contei, porque eu falei, ela vai falar de 2 coisas. Eu não cheguei nem na última. Aí ela falou do Kadosh, sendo pipoca Kadosh. Aí falou da EBD. Agora você lembrou da liderança, eu não estava lembrando. E as meninas, elas se abrem, elas falam. Às vezes a gente precisa ter até E a minha filha é líder junto comigo, né? A filha que está aqui. Continua. Precisa trazê-las de volta, porque elas falam e falam e falam, e elas Você oram. sente uma carência nessa idade de escuta, de falar? Sim, sim. De, às vezes, os pais que estão ouvindo a gente, pai, mãe, dos nossos adolescentes da igreja. Tá faltando um pouquinho de mesa, de conversa? Tá faltando um pouquinho de amor. Eu acho que é muita cobrança. Mas, assim, elas também, falando das minhas, né, se cobram muito. É uma geração, né? Eu acho que o mundo cobra muito. É muita A perfeição da internet? Sim. Eu acho que as mais redes um sintoma cobram. As redes cobram muito. Tem que estar fisicamente perfeito, espiritualmente perfeito. E eu vivo falando para elas que não tem perfeição. Não. Todo mundo erra, que todo mundo precisa reconhecer o erro para melhorar. Porque se a gente achar que a gente está sempre perfeito, a gente não melhora nunca. Eu reparei que a gente fala em todo Kadosh. Que isso não é quem está falando e porque está falando que é o perfeito, o maravilhoso. Que nós estamos todos no mesmo lugar perante o Senhor. Exatamente. Eu acho legal essa reflexão. Porque os pais, eles chegam perdidos
Ai, não quer isso, não quer aquilo. E eu entendo que para os pais, falando como pai de um adolescente, né, de uma jovem, como mãe de uma adolescente e um jovem, é muito difícil também. Porque até a infância, você leva para o Ministério Infantil, você sabe que eles estão sendo bem cuidados, né? Você tem o seu tempo em casa. E aí virou um adolescente. Que com vontades, com pensar, com Cheio de opiniões. cheio de opinião. E faço o que com ele? Né? Tô A falando como vontade é de mãe. voltar pra barriga. Coloco um montaréu de regra para que ele não se machuque, ou ensino e deixo viver e ele vai se machucar. Né? E aí, como pais zelosos que somos, a gente quer fazer igual a galinha, botar embaixo das asas e proteger. Só que aí eles experimentam fora da nossa presença, que é o mais difícil. E aí a gente ouve histórias, né, aqui na escola, de adolescentes que já sofreram muito, que já passaram por coisas terríveis. Escondido. Escondido. Porque minha mãe e meu pai não podem saber porque eu vou machucar eles. Os adolescentes amam muito seus pais. E isso é algo assim... E os pais têm a visão contrária, né? Mas é algo que me constrange, o amor que eles têm pelos seus pais. Porque é sempre pedido de oração pelos pais, é sempre pedido de oração pelo cuidado com os pais. É sempre uma dedicação aos pais, que muitas das vezes eles não fazem pessoalmente. Não fazem. Eles não abraçam, eles não beijam, eles não falam eu te amo. Eles mas batem a porta do quarto. Mas quando tá longe, eles honram seus pais, entendeu? Bonito. Isso eu tenho visto nessa geração da paz, muito disso. Filhos que se preocupam com os pais. E eu vejo que isso é muito cuidado de Deus e é muito eles entendendo a paternidade de Deus. Entenderam que Deus é um pai, que é pai, e a partir disso eles estão mudando o relacionamento com seus pais, deles para com seus pais. Até com os que não têm pais cristãos, Sim, né? principalmente os que não têm pais cristãos, os que oram, clamam a Deus pela conversão dos seus pais, que insistem que os pais venham à igreja. Então, você vê, assim, o que a gente chamaria de uma inversão, né? Porque geralmente são os pais que trazem, mas a gente vê muitos trazendo, lutando no mundo espiritual pela vida dos seus pais. Que legal, muito bonito. Isso é muito lindo. Bonito pra gente conversar, entender, ver, né? E perceber que os pais que estão desesperados, que seus filhos não estão aqui, sejam um exemplo. Ame. Eu acho que é bem jargão, né? Deus é amor, mas a gente que quer expressar quem é Deus para os nossos filhos, a gente tem que expressar o amor. Porque Deus deu, né? E amor é sacrifício. Amor, ele é sacrificial. Não existe esse amor de conto de fadas, esse amor que não dói, que não te pede nada. Amor é sacrifício. Deus ensinou isso, né? João 3,16. E eu acho que a melhor forma de atrair não só filhos, né? Atrair todos a nossa parentela, que não é convertida, é amar. Amar indistintamente, amar incondicionalmente e, a partir do amor, demonstrar Jesus. A partir de ações de amor, entendeu? Como um adolescente, é uma pergunta difícil agora. Agora foi. Como um adolescente se sente amado, Manu? Depende. Depende de como é esse adolescente. Tem adolescente que se sente amado com um ouvido. Você simplesmente ouvir. Tem um adolescente que ele precisa ser abraçado. Porque que ele precisa ser tocado. Você precisa dessa transferência de amor, né? De peito no peito. E tem adolescente que, sinceramente, eu não sei, porque são muitas formas, entendeu? Tem adolescente que é tão fechadinho que você precisa primeiro conseguir acessar para você conseguir saber o que ele gosta, né, de expressão de amor. Mas geralmente é a audição, é você parar, ouvir, Dar atenção. dar atenção. Né? Uma geração carente de atenção. Muito carente de atenção. De mesa, eu acho. A gente está falando isso para mim, eu penso muito que tem na mesa. 500 amigos no Instagram, mas poucos amigos próximos, que não confia em todo mundo. É assim. E que não tem, às vezes, uma conversa, né? Porque essa correria da vida não tem aquele tempo que a gente teve. Eu lembro que o almoço domingo na minha casa, a semana era muito corrida, a gente fala, mas o domingo era especial. Entendeu? Eu te arrumava frango assado, batata cozida. Todo domingo, a mesa posta, a gente sentava na mesa, esperava todo mundo, almoçava, fazia a mesa junto, lavava a louça e arrumava para a igreja. E eu vejo como isso se perdeu. Sim, perdeu.
E o telefone tem estragado muito os relacionamentos, né? Ele tem roubado muita atenção. E aí, de todos nós, né? E aí, não só dos adolescentes, mas dos adultos também. Vou falar porque eu fico com o telefone o tempo inteiro, né? Meu trabalho requer isso. Mas eu acho que, de alguns momentos do dia, a gente precisa tirar e ouvir. E ouvir. Gabriel pediu para no feriado agora. Gabriel é meu outro filho. Gabriel não tá aqui. Gabriel. Não tá aqui. Tá no para quarto, ver filme velho. com ele. Filmes que ele gosta. Lembrou de mim, eu falei a mesma coisa. Eu tenho um que então- pede pra ver série comigo. Parar o que tá fazendo, sentar e ver série. Pois é. E às vezes a gente está tão agitado, né, que a gente não consegue fazer isso. Esses dias eu fui ver um filme com ele, que ele gosta, dormir. E ele Nossa, ficou mãe. super chateado. Então ele tá guardando isso pra assistir. Mas eu vou ver no feriado. Tá Prometo, bom. Gabriel, que eu vou ver no feriado. Mas eu estava muito cansada. E começamos a ver o filme, já era quase 11 horas da noite. Então eu dormi, né? E às vezes a gente se culpa por isso. Mas não é para se culpar. Filho, tô cansada. Foi o que eu falei com ele. Ele mesmo desligou a televisão. No outro momento a gente assiste. Então eu acho que é também dar limites com amor, dar atenção naquilo que é necessário, mas também não viver para eles, porque... Porque a gente entra em dois extremos, né, Manu? É. Aí você tem aqueles adolescentes que estão aqui na igreja que o pai e a mãe deixam respirar, né? Não, você não pode viver para eles. Você tem que falar para eles que você tem a sua vida, você tem o seu trabalho, que existe o tempo deles, mas existe o tempo para outras coisas, que existe o tempo que você vai tirar com Deus. Então, às vezes, isso é comum de acontecer lá em casa. A gente está orando, entra um falando, Imagina. né? Porque eles entram falando sem time, né? Tá orando. Aí sai. Então, eu acho que é importante, principalmente para os pais que não têm os filhos ainda, que eles vejam a sua adoração dentro de casa. Ver entendeu? verdade, né? É. Deixar não ser teatral, ser verdadeiro. É E muito ter importante. medida. Eu acho que a gente falou muita coisa aqui hoje sobre adolescente, sobre dar atenção, sobre corrigir, disciplinar, cuidar com amor, mas também sem puxar o cabresto. O cabresto é velho. Porque a palavra de Deus ensina que a gente tem que corrigir, né? Mas corrigir em amor. Amar, ouvir e principalmente, a gente entende quando é criança o que gosta de comer, o que não gosta, a gente entende quando muda o comportamento. Aí vira adolescente, parece que desconhece o filho. O filho é o mesmo filho. É o mesmo filho. Então, olhar com mais atenção É o mesmo filho, agora com uma outra demanda, mas é o mesmo filho. e também ter trabalho. Vou falar essa frase por quê? Dá um celular na mão, dá uma bicicleta aqui em Campos. E tá bom. Se vira, acontece, a pessoa me liga. Não, peraí. Como é que foi seu dia? Vai na escola, conversa. Eu vejo, eu moro do lado de uma escola. Os alunos do 9º ano, os pais não vão buscar a prova. O filho leva. Não vai conversar com os professores. Não vai saber o que está acontecendo na escola. O que o filho fala, tudo bem. Vai lá se averiguar. Vem à igreja. Vem Sim. assistir o Kadosh com a gente. Vem numa EBD. Não senta na frente, tá? Senta lá no fundo para não atrapalhar a gente. Senta no fundo da sala. É conhecer o que o seu filho está participando, né? Senta para assistir uma série que ele gosta, aí eu não suporto. Assiste, você vai ter um assunto. É. Eu gosto desse gatilho. Tem o mesmo assunto. Sim. Cria um mesmo hobby. Saber o que o filho realmente gosta, né? Eu tenho 2 filhos completamente diferentes. E Completamente. você criou igual, né? Mas Essa é uma eles são muito diferentes. Então, eu tenho que saber o que um gosta. E algumas coisas são extremamente iguais. E outras extremamente diferentes. Então, a gente tem que saber o que é comum, né? Que é o que é comum, a gente consegue administrar mais fácil. Juntar. E o que é extremamente diferente. E tentar administrar. Vamos conseguir? Só Deus sabe. Mas é legal a gente ter essa conversa e falar muito, né? Conversar bastante disso. Tem muito pai e mãe perdido. Sim. Não veio um manual pra mim, veio pra você? Não vem. Não vem. E na hora que vira adolescente vai ficar tudo branco. Porque ninguém quer falar desse assunto. As pessoas ainda chamam de aborrecente. Pelo amor de Deus, faz isso não. Seu filho não é aborrecente, ele é um adolescente. Eu chamo de ET. bênção. É que vira um ETzinho. Nem eles se reconhecem. O corte de cabelo não dá, a cor de roupa, tudo muda. Eles não são ateus, eles são bênção. Não, a Manu tá falando, é uma benção, mas que é uns ETzinhos. E pra achar na igreja é só achar os de preto. Onde eu acho os de preto, eles estão. Mas você quer deixar algum recado pra gente poder falar do outro momento seu? Para esses pais, para esses adolescentes, essa câmera é sua. Eu quero falar que venha participar de tudo aquilo que o Senhor tem sonhado com a gente, né? Porque nada veio de nós, tudo vem dele, tudo é para ele. E se seu adolescente está com alguma dificuldade de vir à igreja ou de estar em comunhão com o Senhor, nos procure. Nós estamos aqui para servir seu adolescente e a sua casa.
É a Manu. o Wesley, a Manu Aí tem muita Manu na igreja. Ela é a Morim, a outra Manu é Pontes, tem o Rafael e tem a Fernanda Bragança. Tá. São os líderes de célula. Sim, aí pode chegar até em você, Sim, a gente administra. direciona, Isso. cuida, vai ser bem cuidado e amparado. Vai sim. E a gente vai ver ele aqui com a gente, né? Mas como eu falei, Manu é multitarefa também. E a Manu tem um trabalho, né? Além de missões nacionais, que ela veio com a camiseta, a gente quer falar sobre a Cristolândia. A Cristolândia, ela faz parte de missões nacionais. Faz, então explica aí pra gente. A Cristolândia é uma casa de recuperação de dependentes químicos. Aqui em Campos, só com mulheres, mas existe só com homens também, em outras cidades. São Paulo é 2? São Paulo, São Paulo, a Cristolândia de lá nós chamamos de Missão Cristolândia, porque lá faz a triagem, né, dos usuários de substâncias químicas ali conhecida como Cracolândia, e eles vão, se alimentam na Cristolândia, tomam um banho, cortam cabelo, e querendo se tratar, eles são levados para a Missão Cristolândia, que aí eles ficam lá durante um mês, que é o tempo que nós chamamos de... É um tempo de adaptação, né? Para ver se eles realmente vão conseguir ficar bem. O importante é ficar bem. E aí depois eles são realocados para suas cidades? Depois eles são alocados para as cidades que têm vaga. Então, aqui em Campos, por exemplo, nós temos pessoas de Minas, já tivemos pessoas do Nordeste, de São Paulo, Rio, onde encontra vaga, porque são casas que ficam sempre cheias, né? Infelizmente. E essas pessoas são admitidas nas Cristolândias. Nem todo mundo passa pela missão. Existem pessoas que vêm direto da rua, né, da dependência, para a Cristolândia. Mas, como o caso da São Paulo é um caso grave, eles precisam ficar um tempo na missão para fazer uma limpeza. Uma desintoxicação, vamos assim dizer. Na verdade, Tem um outro nome. Aprender a ser sociável. Voltar a ser, né? Como você conheceu a Cristolândia? Então, pena que Mário não está aqui, senão ele ia brigar comigo. Ia? Ia. Ô, Mário, fazendo falta, meu filho. Melhora, meu filho. Você fica me deixando aqui sozinha, não é fácil, meu filho. Vai. Eu fiz o radical. Ele ia brigar com você. Eu fiz o radical em 2016. Nossa, você é radical há muito tempo, Há muito tempo, E a partir daí, eu comecei a ficar incomodada de só ficar na igreja no Ministério Infantil. Eu já era do Ministério Infantil, mas eu estava achando pouco. Porque eu sabia que Deus queria que eu fizesse algo além das 4 paredes. E aí, em janeiro de 2018, uma amiga que é radical, ela colocou nos grupos, dizendo que precisava de alguém para ir lá dar palavra na Cristolândia, porque a maioria dos voluntários tinha tirado férias, né? Porque janeiro é um período de férias aqui na cidade, e como a gente serve lá o ano inteiro, cansa, né? E algumas pessoas tinham se afastado por um tempo. E aí, eu não sei o que deu em mim. Você só foi? Eu falei, eu vou. Nunca tinha feito um estudo. Sério? Nunca tinha feito. Você foi na cara e na coragem? Fui na cara e na coragem. Não conhecia ninguém lá? Nunca tinha passado pela porta? Não, já tinha passado pela porta, porque a saída do meu trabalho para buscar as crianças na escola que eles estudavam, né, os meus filhos, eu passava em frente, mas nunca tinha observado que ali era uma Cristolândia. Nunca tinha... Até porque, na época, tinha o nome Elsa Barreto, que era o nome da casa, né, da casa antiga, que é a Cristolândia Elsa Barreto. É o mesmo lugar que está até hoje? É o mesmo lugar. Hoje está escrito Cristolândia. E aí eu falei, eu vou. E aí depois que eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê naquele lugar? Mas eu vou. Aí fui e falei sobre o amor de Deus. Lembro claramente. E nesse dia, uma das alunas, ela ficou muito exaltada, porque ela tinha acabado de chegar. Uma das internas? Uma das internas, ela tinha acabado de chegar. Nós chamamos de alunas porque elas estão aprendendo uma nova vida. O período da Cristolândia, da fase 1, é de 9 meses. É o período de uma gestação. Ficam 9 meses ali. Elas não estão presas, tá? É bom falar, porque tem muita gente que acha que elas estão presas. Não, elas estão lá por voluntários. Elas vão porque elas querem, ninguém as obriga a estar lá.
ninguém as obriga a ficar lá. Se elas quiserem ir embora com 1 dia, com 2 dias, elas vão. Elas têm liberdade. Liberdade. A gente tenta convencê-las a não ir, mas elas têm liberdade de sair a hora que elas quiserem. É muito legal Porque você tem muita explicar gente que acha que elas estão lá presas, né? Internas mesmo. Não, elas estão lá porque elas escolheram mudar de vida. Algumas conseguem, outras não conseguem. Mas o período inicial são 9 meses, porque é o período que elas aprendem uma nova vida. Porque não é só abandonar a droga, né? É aprender a viver sem a droga e aprender a viver o caráter de Cristo na Terra, porque é uma unidade confessional. Tudo lá é baseado na palavra. Então, assim eu fui. E aí tinha uma menina que eu amo muito até hoje. Tenho contato com ela até hoje. E ela ficou muito nervosa no dia, porque ela estava muito revoltada com uma pessoa. Enquanto você dava o estudo. Logo depois, no finalzinho do estudo, quando a gente foi orar, ela se manifestou e falou. E aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei nervosa. Falei, será que eu falei algo errado, né? Primeira vez, e uma pessoa ficou bem nervosa. E fui embora. Fui cumprir minha missão. E aí, passou janeiro, passou fevereiro, e março. Eu voltando do trabalho para ir buscar um dos meus filhos na escola. Eu estava dirigindo meu Celtinha, na época que eu tinha. E o Senhor claramente falou no meu coração, eu quero você aí dentro. Olha. E eu falei, não vou não, Senhor. E fui embora com o carro. Fingiu que não ouviu. Exatamente. É bom para as pessoas verem que todo mundo erra, né? Todo mundo. A gente teima. Tem que falar que a gente teima. E aí eu passei mais outra vez, terceira vez, eu falei, Senhor, eu não tenho nada para oferecer para elas. Eu não tenho conhecimento bíblico suficiente. Eu não tenho... Eu vou fazer o que aí dentro, Senhor? Eu não tenho nada para fazer aí dentro. E muito da recordação do que eu tinha, né? E aí o Espírito Santo foi muito enfático e falou, eu quero você aí dentro. Eu falei, ó, o senhor quer? Então eu vou falar com a pastora da rede, né? Na época estava na segunda igreja, de mulheres, ver o que ela acha. E aí eu cheguei para conversar com ela. Eu falei, pastora, aconteceu isso assim, assim. Isso era uma quinta-feira, o dia que eu conversei com ela. E Deus está falando que me quer lá dentro, mas eu não tenho o que oferecer. Ela falou, sábado a gente tem um culto lá e você vai. Eu falei, sábado vai ter um culto da rede de mulheres. Eu era do Ministério Infantil, né? Não era ligada à rede de mulheres. Mas fui falar com a pastora da rede de mulheres, porque lá era uma casa feminina, por obediência. Eu falei, tá, eu vou. Ela é um culto de beleza, sabe fazer o quê? Eu falei, nada. Tipo assim, tem que fazer alguma coisa. Uma escova, uma unha. Eu falei, não, eu posso pintar a unha, mas só. Ela, não, você vai. Aí fui, cheguei lá, fiquei andando de um lado pro outro, não fiz nada. Só fiquei zanzando. Deus, o senhor mandou eu vir entrar. O senhor não mandou pintar unha, escovar cabelo, fazer nada. E aí teve toda a parte de beleza, depois teve o culto. E no final do culto, a coordenadora da casa, que é a Rosângela, e ela é até hoje, ela chegou falando que precisava de voluntários para discipulado. Aí a pastora olhou para mim. E eu fiquei assim, tipo, não sei nem o que é discipulado. Aí, depois de um tempo, né, eles conversando, eu falei, tá, eu venho. Aí eu cheguei pra Rosângela e falei, e o que é discipulado? Não sabia. Por isso, perguntem. Hoje, uma conversa, você pergunta quando não entende? Eu falei, eu pergunto. É lógico. A gente tem que perguntar, nós está sabendo tudo? Ela, eu vou fazer o quê? Isso já era mês das mulheres, março, né? De 2018. 2018. Aí eu fui, tá, vou discipular. Ela falou, ó, você vem na quinta-feira da semana que vem, que eu vou te apresentar a sua menina. Não era mês da mulher, não, era mês das mães, era maio. Aí eu fui, falei, tá. Ela me deu um livrinho, né? Que era o livrinho discipulador. Eu comi o livro para estudar, né? Tem que falar uma coisa bonita lá, né? E aí eu cheguei para discipular. E quem era a menina que eu ia pegar? Aquela lá. A mesma. Tudo Miriam. Te amo, Miriam. Ela mesma. Sério? E aí... Você tomou um susto? Eu tremia dos pés à cabeça. E aí a Rosângela falou assim, eu vou te dar uma menina especial. Olha. Especial porque era muito difícil. É. Muito difícil. E aí nós caminhamos juntas, né?
final de 2018, 2019 ela saiu da casa. E eu continuei. E estou lá até hoje. Que legal. Por que a gente está falando da Cristolândia para você que está assistindo? Não é eu vou ali tem culto, você já me explicou isso, eu quero que você explique. Tem culto quantos dias por semana? Todos os dias, 3 vezes por dia. Fora o devocional de manhã, fora quando vão às igrejas, né? Lá é tudo a base da palavra. E é muito legal falar isso, porque... É a base da palavra, mas também tem terapia, também tem psicólogo, também tem a parte de trabalhos manuais, né? Mas a gente acredita que só Jesus é capaz de libertar e salvar e transformar uma vida por completo. Porque a vida do dependente químico... Engraçado que eu falo dos adolescentes de um jeito... Isso, e são duas vezes, viu? Isso que eu te falei. Tem que enaltecer tudo que faz. Tem que ser muito doido mesmo. Porque assim, eu cuido dos adolescentes, trabalho com eles. É uma linha mais leve, mas... Mas, consequentemente, o trabalho que faz aqui é para que eles não cheguem nesse outro momento, né? Sempre. Você que trabalha em dois justamente polos, para isso. Você fala assim, peraí, eu vou cuidar dele agora. Porque quando você chegar lá na Cristolândia, você vê o tanto de gente que não foi cuidada nessa idade. Se tivesse sido cuidada, amada, ouvida, não estaria aqui. Na verdade, eu não sei o percentual, mas pela minha experiência, eu conheço só 3 mulheres que ficaram dependentes depois da fase adulta. O restante tudo na adolescência. A maioria na adolescência, que legal. E eu conheço muitas mulheres dependentes de química, porque eu estou lá desde 2018 e a rotatividade lá é muito grande, porque o período de tratamento são 9 meses, mas são poucas que ficam 9 meses. Tem muitas que não conseguem, né? E é bom falar que a dependência química é uma doença. É muito importante falar isso. E muito difícil de ser tratada. É muito necessário muita força de vontade da pessoa e muita força de vontade das pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Paciência, né? É um amor que só Jesus tem, porque eles cansam. Porque, por exemplo, hoje tem uma acolhida na casa que eu amo muito. E já é a 7ª internação. Meu Deus. Então, você cuida daquela vida durante meses. Você vê andar um pouco, você acha, fala, agora vai. E não vai. Cai de novo. E aí, eu lembro que 2020, na pandemia, foi muito intenso para mim na Cristolândia. Porque não podia entrar ninguém, só podia entrar eu e o esposo da antiga... coordenadora, da Rosiane, que foi para Minas, para missões, ficou só a Rosângela, eram as 2. E só nós 2 que entrávamos. Então, eu ia para Cristolândia acho que 3 vezes, 4 vezes da semana. Meu Deus. E um dia eu ficava plantão de 12 horas. Então, eu vivi muito a vida delas, né? Assim, intensamente. E você vê que elas têm muita dificuldade. Muitas querem, mas não conseguem largar. Só que a família já ficou para trás. A família já desistiu na maioria das vezes, né? Elas destroem, né? A química destrói. Eu falo que a família ela não desiste, a família ela cansa. Porque é muito cansativo. É muito cansativo você investir, né? E assim, vivendo com elas, né, esse período da pandemia, se investe muito, né? Eu deixava de estar com os meus filhos em casa, pelo período pandêmico, né? O Lúcio estava trabalhando, porque ele trabalha em hospital, e eu estava lá. E dessas meninas da pandemia, quando a pandemia começou, nós tínhamos 24, que é o máximo da casa. Terminamos com 11, 12, ou menos um pouco. Tem 3 Nesse tempo só saíram, não entraram. Não entrou ninguém. Foi muito cruel também, né? As ruas ficaram cheias porque não tinha, as casas fecharam, não podia entrar por causa do período pandêmico, né? E dessas que eu vou falar assim, eu doei 1 ano da minha vida, tem 3 de pé. Louva a Deus por isso. E hoje eu recebi uma das mensagens mais lindas da minha vida, assim. Deus prepara presentes pra gente, né? Uma menina que vou te falar que, pela minha experiência na Cristolândia, não tinha jeito. Não. Porque você acaba ficando com um olhar muito... mais crítico, né? Uhum. Por tudo que ela fez, né, de errado, não teria jeito. E hoje ela me mandou a foto do batismo dela. Glória a Deus. Então, assim, foi o que eu falei para ela. Você não poderia receber um presente melhor do Senhor. Ficou de pé o tempo inteiro? Não. Caiu, mas levantou e está indo. E glória a Deus que está indo. Então, assim,
a dependência química é algo muito difícil. Uma vez o pastor Haroldo falou, eu estava conversando com ele sobre isso, ele falou, Manuela, para cuidar dessas pessoas é só os loucos. Porque a gente precisa... não sei. Eu acho que eu falei isso uma vez com você. É um amor que eu não entendo. É um amor que só vem de Deus. Eu não consigo entender o quanto de amor que eu tenho por elas. Que onde você olha, a primeira olhada, eu creio que é muito criteriosa. Tipo assim, vai ser isso, a dependência é tal coisa. Tanto tempo. Aí vem Jesus e dá um amor que você escuta a mesma história 7 vezes. Que você entende o problema 19 vezes. Que ela conta a mesma coisa, não é? Porque a dependência química faz um bug na cabeça. Faz, completo. Eles perdem a linha de raciocínio, ele perde o que aconteceu. E é legal a gente falar isso. E junto falar de adolescente. E eu vou dizer que no Senhor, nenhuma história é perdida. Nenhuma. De todas que existe, assim, uma diferença. Eu hoje tenho discipulado, né? Eu cuido de uma menina. E de 15 em 15 dias eu vou lá e dou a palavra. Hoje você deu a palavra, né? Hoje eu fui para dar a palavra, Por isso que eu estou um pouquinho cansada. E o discipulado é toda semana. Então, é um compromisso semanal. Hoje, por exemplo, na semana passada, quando eu fui na quinta, só tínhamos 3 discipuladoras. E hoje nós temos 17 meninas na casa. Então, falta de pessoas, né? Faltam voluntários. Mas nós já tivemos também uma época com muitos voluntários de oba-oba, de fotografia. Gente que vai lá para mostrar que está fazendo. Legal e não falar gera disso. fruto, entendeu? Não, é legal falar disso, porque a gente está chegando na cidade de Campos, fora em outras cidades que também tem casas, tá? Como tem aqui em Campos. E você está falando uma necessidade. Sim. De gente que às vezes está sentada no banco, não tem nada para fazer aqui, está tudo ocupado. Nossa, tem muito. E, na verdade, às vezes a pessoa tem um chamado, um acolhimento, um amor, um id. Essa pessoa tem obediência. Eu acho que o id, ele é obediência ao Senhor. Ah, mas eu não tenho chamado. Ninguém é mais incapaz do que eu. Não é. E assim, é falar do que você vive, né, com o Senhor. Isso já é suficiente, porque na Cristolândia, por exemplo, elas nunca viveram isso. Apesar de termos lá algumas mulheres que já foram de igreja, isso não é difícil de acontecer, muitas nunca tiveram encontro, nunca ouviram falar de Jesus. Isso acontece no Brasil. De pessoas que... No mundo, é próximo da nossa realidade. Isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Hoje, uma moça, quando eu estava vindo embora, ela me perguntou qual era a minha igreja. Eu falei que eu era da Igreja Batista da Paz. Ela falou, eu gostei muito da sua forma de falar. Você demonstra vida. Eu não tenho religião. Eu nunca tive nenhum tipo de religião. Eu gostei da sua forma de falar. Então, não tenho nada para oferecer. Tem vida com Deus. O que eu tenho é pouco. Mas se eu der o pouco que eu tenho e o outro der o pouco que ele tem... Então, hoje, nós temos muitas mulheres que não são discipuladas por ninguém, porque ninguém está lá. Por que acontece muitas das vezes? Manela, então eu quero ser discipulador, eu vou. Não é assim. Legal, você vai explicar para quem... Porque eu mesma já indiquei algumas pessoas e aí qualquer compromisso desmarca. Qualquer compromisso não vai. E você tem um compromisso. Toda quinta-feira é dia de discipulado. Toda quinta-feira você tem que estar lá. Faça chuva, faça sol. Elas esperam isso, né? E a dependência química, a maioria das pessoas que estão lá, elas já sofreram muitos abandonos. Muitos. Até delas mesmas. De se abandonarem. De perderem a esperança. E se você tem um compromisso de ir e não aparece, você está dizendo para elas que Deus não se importa. Porque você é a representação de Deus naquelas vidas. Você se propôs a cuidar de uma vida. Então, hoje, o que a coordenação faz? Ela dá uma triagem, faz uma triagem com as pessoas, porque as pessoas têm que ter compromisso. A gente já teve época de ter muitos discipuladores que uma vez por mês. Então, não adianta, porque discipulado é vida na vida. Você tem que estar ali. Toda semana. Ah, mas a pessoa não muda em nada. Ninguém falou que ia mudar. E aí, quando eu entrei... Eu, de vez em quando, entro nos fights com Deus, né? E quando... Em 2021, antes de chegar aqui na Paz, né, tava uma mudança muito grande na nossa antiga igreja, e eu não estava vendo mais resultado nas meninas, as meninas não estavam mais... Eu falei assim, eu estou vindo fazer o que aqui?
Porque eu venho, eu falo, eu me dedico, eu deixo a minha casa e não entra, elas não mudam. Elas estavam numa fase muito difícil, cansada já também de estar mesmo grupo, fazendo muitas coisas erradas. E aí Deus me falou, eu nunca falei que você ia ver, eu só te mandei ir. Exatamente. E aí eu falei, Senhor, mas eu gostaria de pelo menos ver. Ele, não, vai, porque você vai, porque quem faz sou eu. Amém. Você só vai. Não precisa você ver. Você não tem que ver nada. É legal você dar essa visão, porque às vezes a pessoa está escutando, eu vou lá, eu vou discipular, eu vou ver a pessoa transformada. É só vai. Só vai. E quem quiser ir, fala com quem? Onde, como, quando? Então, quem quiser ir, pode me procurar. Mas pode entrar direto em contato com a casa, né? Daqui da Igreja Batista da Paz, precisa ser indicado pelo pastor Haroldo, porque para servir lá tem que ter indicação do Tem pastor. que estar numa igreja. Tem que estar numa envolvido. igreja, tem que estar servindo a sua igreja, tem que estar debaixo da obediência do seu pastor. Sim. E tem que estar disposto a entrar numa batalha, porque você está guerreando por vidas, né? Qualquer palavra que você fale pode causar um ferimento ainda maior. Sim. São pessoas que já sofreram muito. Algumas pessoas dizem, mas elas procuraram isso. Ninguém procura esse nível de sofrimento. É pesado, Ninguém né? procura... Eu vejo que uma pessoa, quando ela se envolve com a dependência química, né? E aí a gente pensa em dependência química, cocaína, né? Mas também tem álcool, Sim. tem cigarro, né? Tem diversos outros, que não vou falar aqui, mas nomes diferentes. E ela vai para uma experiência, às vezes. Vai para uma carência, vai para uma dor, vai para um abandono. Muitas sofreram muito na infância. A maioria sofreu muito na adolescência. Muitas são frutos de abuso físico, emocional e sexual. Então, não é uma dependência. É uma história, é uma vida. Não é um deslize que faz elas caírem ali. Não Tem é. uma história Existe uma muito história. pesada por trás. Sim. Tem uma história de dor. E normalmente nem elas acessam esse lugar até estarem na casa. Não acessam e às vezes a gente tem dificuldade de acessar. Só o Espírito Santo mesmo. Que dá o discernimento. Porque para se proteger, elas vão colocando muitas camadas de proteção, né? A gente faz isso, né? Para a dor não ficar gritando. Então, como são dores muito, muito, muito profundas, às vezes são muitos anos de camadas e camadas protetivas que elas mesmas fazem. Então, para acessar esses lugares, o que a gente costuma dizer lá na casa é que o menor dos problemas é a dependência química. O maior problema é o que levou à dependência química. Que normalmente está sempre muito escondido. Que geralmente está no lugar. Nossa, muito forte. E assim, eu vejo que hoje é muito importante a igreja cuidar da criança, do adolescente, do jovem. Cuidar para que ele não chegue neste lugar, né? Missões Mundiais, ela não tem só a Cristolândia, ela tem um outro projeto que anda muito junto com a Cristolândia, que é o projeto Viver, que trabalha com crianças em comunidades dominadas pelo tráfico. Que legal. Para que essas crianças não cheguem às Cristolândias. Então, é toda uma rede que se tem de comunicação para que não se tenha o pra pior, que não chegue né? nesse fim, tá? O fim eu vou usar uma aspas, porque não é um fim. Sim. Mas é um lugar, elas se colocam ali e a gente tem que trabalhar anteriormente. Quando a gente vê, por exemplo, cenas como da Cracolândia, das pessoas andando lá como zumbis, verdadeiramente. Nossa, tá terrível. Sim, e isso tá em São Paulo, tá no Rio, tá em Belo Horizonte, tá em vários lugares. A gente olha e geralmente olha com um olhar, com um dedo de... Sim. né? Você era médico, você era isso, você era aquilo, mas não sabe o tamanho da dor que essas pessoas estão sentindo e o tamanho da dependência que elas se colocaram. A única forma de mudar essa história é elas trocarem a dependência, que uma vez dependente químico, sempre dependente químico. É deixar de ser dependente da substância e ser dependente do autor da vida. Que legal. É a única forma de realmente sair. Você fala da dor, eu estava passando por vídeo na internet, é um senhor, dono de uma rede de hot dogs, e a família viu um vídeo dele andando numa cidade muito longe, você chegou a ver. E quando a família chega, ele se esquiva. E a gente não entende o porquê chegou ali, se foi uma sobrecarga, se ele estava passando... Tem muita decepção na rua, tem muita mágoa, como você falou, mas como igreja a gente tem a solução. A frase que você falou agora me marcou,
muito de quanto que ele deixa um vício que leva ele para a morte. E ele vai ser dependente do Senhor. Ele foi pro vício da morte, né? Por uma ação impensada, geralmente. Porque só vai uma coisa, ninguém um problema vai puxa o outro, né? para substância química falando assim, eu quero ficar dependente. Na verdade, se experimenta e fala, eu consigo sair a hora que eu quiser. Ai, e aí, a quando frase. vai ver, já era. E aí fica um alerta para os adolescentes, não experimenta, por favor. Porque uma vez que experimenta, a história fica bem feia. O Felipe fala para as crianças assim, né? Nem a bebida, nem a droga é ruim. É bom, mas te coloca num poço que você não sai nunca mais. Nunca mais. Ele já desde sempre fala isso para os meninos. E eu fico pensando, é verdade. Você fala assim, não, é ruim, não tem nada. Ele fala, não, isso aí é ruim. Meu pai falou que é ruim. Cigarro é ruim, bebida é ruim. Não, tudo isso te leva para ele fala, para o vício. Sim. Como existem outros vícios. E falar sobre isso está mexendo muito comigo, porque os adolescentes que vieram assistir porque você está falando, estão tomando um baita de um alerta. De onde não vai, onde não pisa, onde desconhece. A Cristolândia trabalha aqui, eu não sei que bairro que é ali que está. Jardim Carioca. Quem tiver interesse, chega na Manu, conversa com o pastor Haroldo. É um lugar que precisa de gente. Ali é mulheres, tá? Não é homens, só mulheres. Mulher se pula mulher, homem se pula homem. Eu preciso falar isso às vezes. Isso, sempre. Tá, eu preciso repetir às vezes isso, que as pessoas parecem que esquecem. Não é proibido de entrar homem para fazer um culto, por exemplo. Sim, mas o discipulado... É só com mulheres. E assim, mesmo quando vão os homens, geralmente os homens sábios vão acompanhados de suas esposas, de suas ovelhas, né? Porque elas estão lá dentro e estão carentes. Sim. Então não adianta ir para lá também julgar depois se você for sozinho. Exatamente. É muito rico tudo que a gente conversou aqui hoje. Agradeço a Manu por estar aqui. A gente falou de muita coisa junto. E a gente fez uma linha do tempo muito importante para você, jovem adolescente que está assistindo. Cuidado onde você anda, onde você pisa, que lugares você quer acessar e que experiências você quer viver. Dentro da sua cidade, dentro de onde você está. Tem pessoas tentando sair dessa experiência que os amigos levaram normalmente, ou as decepções, ou a mágoa. Um tropeço. Eles estão dentro de um buraco que elas não conseguem sair sozinhas. Se você tem interesse, se você tem um filho adolescente, Manu já falou, chega nela. Se você quer se pular na Cristolândia, chega na Manu, tá? Espero que você tenha sido enriquecido. Eu vou deixar a Manu dar um recadinho se ela quiser, quer falar alguma coisa, mandar um abraço pro marido. É a sua câmera. Quer falar alguma coisa? Eu quero dizer para os irmãos da Igreja Batista da Paz que o ID não é para alguns, ele é para todos. Eu falo que a minha família é missionária. Lúcio tem um chamado missionário, né? Ele ama culturas. O meu é mais urbano, mas a gente precisa ir porque as pessoas estão precisando ouvir. E aí eu quero só deixar uma observação rápida. Como eu falei para você, Deus não une pessoas, ele une propósitos. O meu marido é um evangelista nato. Ele evangeliza qualquer pessoa que estiver perto dele. E eu tenho uma dificuldade muito grande de evangelizar. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá indo, fala, evangeliza todo mundo. Não, eu tenho muita dificuldade. Eu gosto de cuidar e de ensinar. Esse é o meu chamado. Então, Deus colocou ele para trazer para Jesus e eu para manter no caminho. Ele junta. Então, assim, não acha que você pode fazer tudo. A gente pode no Senhor. Mas Deus te chamou para fazer algo específico. Então, esteja com seus ouvidos atentos. Seja você adolescente, adulto, sênior. E aos adolescentes, ame a Jesus acima de todas as coisas. Esse é o suficiente para uma vida santa e uma vida boa. Amém. Sênior, você entendeu, você tá velho, tá? Ela se chamou de velha, mas eu sei que é sênior, tá velho? Gente, eu quero agradecer, Manu, esse tempo aqui com a gente. Muito assunto, muita informação. Mas se a gente presta atenção, toma cuidado e cuida, a gente evita muita coisa. Eu vou terminar tomando meu açaí, que o Fernando está vendendo para casar. Então, ajuda o Fernando a casar? Faz favor, vamos ajudar, tá? Um abraço pro Mário, especial, que está doente. Até semana que vem, eu te espero aqui, para a gente continuar aprendendo mais do Senhor, sobre a casa do Senhor e os ministérios da Igreja do Senhor. Fica com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.